Olá galera, vamos para mais uma aula nossa, hoje falando sobre panteísmo, galerinha. Lembrando antes, se qualquer dúvida, manda ali pro e-mail que está passando aqui em cima, francisco@sãojosesl.com.br. Às vezes a gente não clica num botãozinho, esquece de marcar alguma coisinha. A tecnologia ela é cheia de detalhezinhos que dá uma consequência que às vezes a gente não tem acesso a algum material. Manda. Se alguma coisa não abriu direito, por alguma coisa de extensão, de algum outro recurso tecnológico, manda que a gente tenta achar para outro lugar. Enviei o material, mas fiquei com dúvidas, não teve aquela questão, não compreendi direito determinada coisa. Manda lá pro e-mail que a gente pode resolver. Também dá para mandar recadinhos lá pelo Classroom. Beleza, galera? Vamos nós. Panteísmo, então, gente. Um conteúdo novo, muito interessante. Eu queria estar perto de vocês para poder passar o quanto é interessante esse conteúdo, gente. É uma outra forma de a gente enxergar a religiosidade, tá? Então vamos ao nosso material de hoje, para não ficar muito longo o vídeo. Panteísmo, gente. Primeira coisa importante que vocês vão anotando, e vão anotando aí no caderno, pausa o vídeo, anota as coisas que vocês acharem importantes, ou que tem alguma coisa que acharam estranha, ou que gostariam de saber um pouco mais sobre aquilo ali. Panteísmo, galera. A palavra vem do Pan. Pan, tudo. Inclusive tem um deus chamado Pan, que a gente vai falar dele mais futuramente. E Theos, Deus. Então, Deus em tudo, Deus está em tudo, Deus é tudo. Então, essa ideia, ela é uma coisa nova dentro do conceito que tínhamos antes dela. Porque antes tínhamos o monoteísmo, o politeísmo, pensando num ser pessoalizado, uma pessoa, né, que vive em outra dimensão, em outro espaço dimensional ou algum outro espaço físico, naquela ideia de céu que a gente não consegue enxergar por algum motivo. E aí aqui é uma outra ideia que traz que Deus está dentro de cada um. Então nós temos a transcendência, que é o Deus em outro lugar, em outro espaço, e que depois de nós passarmos nosso processo que iríamos para esse lugar. E aqui tem uma ideia de Deus imanente, que está dentro de nós e dentro de cada elemento do universo ou da natureza, tá? E que nós temos, como nós temos os mesmos componentes da natureza, consequentemente nós estamos com esse Deus dentro de nós e Deus está nessas coisas da natureza. Essas ideias são muito novas. Nós vamos falar depois em questão de periodicidade histórica, mas mais importante a gente pensar o conceito. Então, diferente da ideia do Deus antropomórfico, monoteísta e politeísta até então, antropo, homem, mórfico, forma, nós pensamos agora num Deus energia, ou num Deus consciência que liga e conecta isso tudo. O animalzinho, aquela árvore que depende daquele animalzinho, a relação nossa com essas coisas todas, por que determinada coisa precisa de determinada outra coisa, a temperatura certa com ovos eclodirem, determinadas coisas que nós precisamos fazer em relação a outros elementos da natureza e um meio ambiente, o ecossistema que está tudo conectado, um animal depende do outro, uma planta depende de outra coisa. Então tudo isso é uma ideia diferenciada de conexão, né? E não mais a ideia de um Deus criador, uma pessoa que vive em outro lugar, que pensou por algum jeito em construirmos na sua ideia para que existíssemos por alguma função que ele determinou. Então o panteísmo ele está muito presente, gente, em algumas obras cinematográficas. A gente vai falar disso em outras aulas, principalmente de filmes muito conhecidos como Avatar, né? Onde nós vamos ter uma ideia de Deus, energia, né? E ali a ideia da árvore, né? E essa ideia da árvore da vida é uma das formas de chegar ao panteísmo. Como assim uma das formas? Existem várias linhagens de panteísmo, que nós vamos ver em outra aula. E a gente vai ter que anotar isso, que são bem complexas e muito bonitas assim as formas, mas que se diferenciam em alguns elementos, né? Então são várias formas de chegar no panteísmo. Como assim várias formas? É como o cristianismo, vamos fazer uma comparação. Nós temos o catolicismo, nós temos os luteranos, nós temos alguns tipos de evangélicos neopentecostais. Então são outras formas de enxergarmos o panteísmo. Também tem suas derivações, né? Então dentro disso, gente, a palavra panteísta foi utilizada muito forte por agora falando de historicidade, em 1705. Já existiam conceitos semelhantes, mas ninguém tinha sistematizado, começado a usar com mais frequência isso. E aí ele começa a trazer essa discussão dessa conexão geral das coisas, né? Esse cara John Toland, acho que é como se pronuncia, ele começa a batizar a expressão panteísmo, né?
Mas já se tinha, de certa forma, essa ideia de uma conexão entre as coisas em religiosidades mais antigas. Só que não nesse conceito de ter tudo dentro de uma energia, né? Às vezes tinha uma parte, mas tinha outras conexões com seres místicos. E aqui a ideia de uma criação de um ser que é a presença energética, mas não é um ser em si, né? Não é uma pessoa, né? Mas é uma complexidade que cria um conceito de tudo, né? Uma presença, uma onipresença em tudo, tá? Beleza, gente? Seguindo nisso, só para trazer presente, então, ela vai trazer uma relação, a gente vai falar um pouquinho mais disso. Alguns trazem um lado, inclusive, quase científico dessa doutrina, tá? E algumas correntes filosóficas herméticas fechadas que trazem elementos lá de religiões antigas que traziam isso, tá? Então, a gente não vai pegar muito esse slide, mas é bom vocês já irem lendo ele para a gente poder trabalhar depois, tá? Nós vamos falar depois de um filme muito forte, que é A Mãe, e que é bem, vamos pegar algumas cenas dele que traz um pouco de uma crítica ao modelo que se tinha pessoalizado de Deus, né? E ele vai trazer uma crítica, inclusive, como esse Deus lidaria com essa ideia de um outro Deus mais consciente e conectado conosco, né? Então, vamos adiante aqui. Os panteístas imaginam, em sua maioria, né, que tem algumas diferenciações, tem vários tipos de panteísmo, que Deus seria uma espécie de inteligência, né, pensando nós agora para fazer um comparativo, como uma inteligência e o universo como o grande corpo dessa inteligência, né? Então essa é a ideia. Então todos nós fazemos parte, somos pedacinhos que estão vivendo dentro desse corpo, dessa grande consciência, mas que ela é uma energia, uma inteligência que compõe as coisas. Beleza, gente? Então ele traz essa conexão entre os elementos nessa universalidade. Beleza, gente? A gente vai trazer mais coisas sobre essa questão da dimensão material e a dimensão da inteligência, né, dentro das linhagens do panteísmo, tá? Aqui é um conceito mais geral, mas depois a gente vai pegar dentro dessas linhas e vamos ver quais as linhas que existem dentro do panteísmo, tá, galerinha? Então lá a gente vai só relembrando, então, nós temos aquela cena do Avatar, onde um dos personagens morre, ele vai lá e se conecta, e é muito interessante, a própria metáfora de ter uma espécie de conexão entre todos os bichos e todos os seres daquele planeta. E todos os elementos naturais tinham uma espécie de conexão, né? Uma coisa meio parece um USB ali que se conectava, né? Então isso é a ideia panteísta que tem por trás daquele filme também. Belezinha? Vamos falando mais adiante e daí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele outro filme que eu falei pra vocês, A Mãe. Beleza, gente? Até a próxima aula. Valeu, galerinha!